Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite aos irmãos que estão aqui presentes, os irmãos que estão assistindo do seu lar, os irmãos que assistem agora, que irão assistir depois, quando estiverem com tempo disponível, aos irmãos que sempre estão presentes, os irmãos também que são novos e também, é claro, aos irmãos espirituais, aos espíritos, uma vez que aqui nós formamos esta família, esta comunhão entre os seres visíveis e os seres invisíveis. Afinal, nós nos ligamos pela mesma origem e pelo mesmo propósito, que é crescer e nos expandir. Como a nossa própria irmã assim disseste, nossa irmã Cecília, em sua leitura, o importante, a nossa razão e o nosso propósito está assentado sobre o amor. E por isto que os irmãos espirituais, sempre quando iniciamos algum trabalho, seja o trabalho social, o trabalho da palestra, de passe, os trabalhos mediúnicos por excelência, sempre deixam para nós muito claro que aqui nós estamos exercitando o amor, expandindo, e assim nós nos conectamos uns com os outros e tornamos esta oportunidade muito mais enriquecedora na Terra para aprendermos, para crescermos e para evoluirmos. E assim, para darmos por início a esta participação, nada melhor do que nos conectar com aquele que é a razão de aqui estarmos, de nos conectar com o nosso Pai maior. Nosso Pai que nos permite estar aqui, que nos permite este encontro e nos permite o trabalho e o aprendizado de cada dia. Nós vivemos e operamos para nos desenvolver para Deus e para nos descobrir também. Descobrir esta riqueza que temos dentro de nós e que nós cultivamos, laboramos e lapidamos até que se torne uma bela joia, até que possamos afirmar como o nosso mestre que eu e o Pai somos um só em pensamento, um só em sentimento, um só em razão. E o Pai bom que é, nos oferece todas as condições para, feito filhos pródigos, nós nos aproximarmos dele, nós chegarmos a ele. E também nos oferece este encontro de almas para juntos aprendermos, para juntos nos movimentarmos, para juntos sermos exemplos uns dos outros e nos impulsionarmos para o plano maior. Então, gratos somos, Pai, pois o Senhor é unicamente amor, unicamente bondade, justiça e misericórdia. E assim, Pai, para darmos por início a esta participação, que possamos assim realizar a prece que o Mestre nos deixa, para que pudéssemos falar contigo. Assim dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Pai, cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todos os males. E que assim seja. Sabe, meus irmãos, nesses últimos tempos estava pensando, e semelhante à nossa irmã Cecília, muitos dos temas que nós trazemos para a palestra, para esse debate e esta conversa, nós pegamos por referência de muitas experiências do cotidiano, da nossa vida, e a gente olha e pensa, poxa, isso daria um ótimo tema de palestra. E esses dias, eu estava conversando com uma conhecida minha de muitos anos, batendo papo. E aí ela me fez, de repente, a pergunta que eu chamaria a pergunta do milhão. Mas o que é o espiritismo? No que vocês acreditam? O que há de tão diferente nele em relação ao que eu acredito, das minhas crenças? E eu considero até que seja uma pergunta que é a curiosidade de muitos, mas ainda existe um tabu, uma vergonha de se perguntar. E essa pergunta, meus irmãos, principalmente vinda de não adeptos, costuma provocar em nós uma verdadeira crise. O que falar? Como falar? O que responder? Porque quando estamos entre nós, entre espíritas, nós costumamos encher o peito ao dizer que o espiritismo nos introduz a uma nova ordem de coisas tão novas e grandes quanto simples, básicas e naturais. Mas por quê? Como? O que há de tão singular e de tão diferente na doutrina espírita? E meus irmãos, acreditem, quanto mais nós estudamos a doutrina espírita, mais extraordinária ela se torna. Não exatamente por nos introduzir a fatos completamente fora da curva ou impensados pela humanidade, e sim por nos oferecer uma reinterpretação de muitos fatos e aspectos relacionados à nossa vida e à nossa existência na Terra, tirando-os, como nossa irmã Cecília também falou no início da sua prelação, do terreno do fantasioso e do irreal, e o colocando, o posicionando no mundo real, no mundo natural. Então nós podemos começar dizendo que sim, a doutrina espírita foi e é concebida como uma doutrina filosófica e uma ciência prática, uma ciência de observação. E como doutrina filosófica e ciência de observação, ela se funda em função do seu primeiro e principal objeto de estudo e investigação. E o que seria? Os espíritos. Por esta razão, e eu pensei que nada melhor do que continuar esta reflexão, do que voltarmos para o começo, tratarmos sobre o nosso principal objeto de pesquisa na doutrina,
que inclusive, de certa forma, influencia ao próprio nome Espiritismo, que são os espíritos. O que são os espíritos? Ou talvez seria mais adequado, quem são os espíritos? De maneira geral, os espíritos permanecem sendo um grande mistério e enigma para os homens. Objeto de curiosidade, até mesmo de pavor, de temor, as histórias para dormir. No entanto, é inegável que desde os tempos mais remotos da história da humanidade, a palavra espírito vem sendo utilizada para se referir a uma entidade indefinida, a um ser imaterial, como anjos, demônios, deuses e, por fim, as famosas assombrações. Inclusive, se nós fizéssemos agora, neste momento, um exercício mental, muitos de nós, ao pensarmos em espírito, provavelmente associaríamos aos famosos fantasmas que se escondem na penumbra da noite, que arrastam as correntes, que mexem, levantam as cortinas, que vestem os lençóis, que batem nas portas, que tocam as campainhas, como acontece muito aqui. Ou seja, os espíritos, eles são parte do imaginário coletivo, da cultura dos homens, o que o torna, naturalmente, um objeto de fascínio, de interesse e também de temor. Só que, se tratasse tão somente de uma ficção ou de um faz de conta, nós também trataríamos como uma história apavorante e emocionante, mas somente uma história para impressionar os homens. Mas como nós podemos nos deparar com essa crença tão viva em todas as culturas, desde as mais antigas até as mais modernas, e em praticamente todos os livros das religiões, das doutrinas religiosas? Seria só um fascínio dos homens pela morte, pelo maravilhoso e pelo mistério? Então, o que exatamente começou a mudar desta impressão que por séculos tínhamos acerca do espírito? E esta transição, meus irmãos, se deu exatamente no século XIX, onde, conta-nos a história, uma poderosa nuvem psíquica desce do alto e se espalha por todos os 4 cantos da terra, chamando a atenção de curiosos e pesquisadores. Este momento, que chamamos de pré-espiritismo, se relaciona com inúmeros episódios tão assombrosos quanto extraordinários que explodiram nos laboratórios, nos salões de entretenimento, explodiram na casa de inúmeras famílias. O mais famoso, podemos assim dizer, ocorreu em 1847, onde uma família metodista de nome Fox alugou uma casa em um vilarejo em Hydesville, nos Estados Unidos. Nessa família haviam 2 crianças
Margaret, de 14 anos, e Kate, de 11. Inicialmente, a família não sofreu nenhum incômodo com aquela residência. Era uma casa comum que atendia às suas necessidades. Entretanto, algum tempo depois, os ocupantes daquela família começaram a ouvir arranhões, ruídos, pancadas nas paredes, no assoalho, nas portas, o que, é claro, se tornou uma verdadeira preocupação para aquela família. Logo mais, os ruídos se intensificaram. As batidas ficaram mais intensas, fortes e nítidas. E o som semelhante ao arrastar de móveis se ouvia pela casa toda, deixando as meninas mais novas tão apavoradas que sequer conseguiam dormir sozinhas. A princípio, aquela família, é claro, pensou que aquilo deveria ter alguma origem natural, alguma causa natural. Nem se passou para a cabeça deles que poderia ser causa de um fantasma, de uma assombração ou de um possível fenômeno sobrenatural. Mas eles não conseguiam simplesmente encontrar a causa para tudo aquilo. E foi só em março de 1848 que a família descobriu um meio curioso de entrar em contato com aquele, entre aspas, fantasma que produzia aqueles fenômenos. A filha menor, Kate, disse batendo palmas: "Senhor Pé Rachado, faça o que eu faço." De forma impressionante, as palmas se repetiram. E quando ela parou, o som também parou. Diante daquela resposta, a outra filha, Margaret, curiosa, brincou dizendo: "Agora faça exatamente como eu. Conte 1, 2, 3 e 4. E bata palmas." E o que ela havia determinado foi reproduzido pelo Sr. Pé Rachado. 1, 2, 3, 4 palmas foram reproduzidas. E depois se silenciou. Assim, para afastar a possibilidade de qualquer brincadeira de mau gosto, já que estava próximo do 1º de abril, a mãe das meninas decidiu fazer um teste que ninguém poderia assim saber. Pediu que por meio de palmas fosse indicado a idade de cada um de seus filhos. E, instantaneamente, o Senhor Fantasma reproduziu as palmas de acordo com a idade de cada um dos filhos. E ainda terminou com a idade do filho que havia falecido. Então não tinha como simplesmente ser uma brincadeira, já que muitos sequer sabiam dessa informação, ou ser simplesmente um fenômeno natural, já que dava indícios de um certo raciocínio, de uma certa inteligência. E então, quase como intuição desta mãe, ela perguntou para o Sr. Pé Rachado: "É um ser humano que responde tão corretamente?" Não houve resposta e continuou: "É um espírito. Se for de
2 batidas. E assim, 2 batidas foram ouvidas após a pergunta. E então ela continuou: se for um espírito assassinado, dê 2 batidas. E estas novamente foram dadas, produzindo quase que um tremor na casa. E ela continuou: foi assassinado nesta casa? 2 batidas. A pessoa que o assassinou continua vivo? 2 batidas. E as respostas eram as mesmas, claras e estridentes. Claro que todos ficaram extremamente abalados com esta situação. Mas como assim? Estamos a falar com o espírito? E mais do que isso, com alguém que havia vivido na terra e continuava a habitar aquela casa onde havia morrido. As filhas menores, inclusive, até foram afastadas da residência para serem protegidas. Mas onde elas iam, os barulhos continuavam. Com o tempo, a família até desenvolveu um sistema melhor de comunicação com o Senhor Pé Rachado, com aquele fantasma, através do alfabeto, ou seja, pela quantidade de palmas, era assim indicado determinada letra do alfabeto. E desta forma que eles conseguiram descobrir que este fantasma, o Senhor Pé Rachado, na verdade, ele tinha uma identidade, ele tinha uma história. Ele era um antigo vendedor, que chamavam de mascate, que era um vendedor ambulante para a época. E o nome dele era Charles Rosman, que de diferentes formas tentava entrar em contato com a família para assim revelar a sua presença, revelar que ele estava lá dentro, que ele estava naquela casa. Rosman assim revelou, através deste sistema de comunicação, que ele foi sim assassinado naquela casa em razão do pouco dinheiro que possuía. E para confirmar este fato, anos depois, foi descoberto na velha casa dos Fox o esqueleto de um homem, com todas as características, as bugigangas, que se assemelhavam ao de um mascate e que estavam escondidos em uma parede falsa para acobertar o crime. E é claro que toda esta situação gerou um verdadeiro caos na cidade. Eu diria até no país. Todos queriam saber, todos queriam descobrir, todos queriam provar se era verdade, se era mentira, o que estava acontecendo. E não pensem que este episódio se restringiu à da família Fox. Na verdade, esses fenômenos explodiram, como disse antes, na casa de inúmeras famílias. Em verdade, este movimento espalhou-se de tal forma por todo o canto que chamou a atenção e a curiosidade de curiosos e também de pesquisadores. Mas nós podemos dizer que foi principalmente a partir desta ocorrência, deste episódio na casa da família Fox, que os pesquisadores e os cientistas se sentiram estimulados a buscar a causa real para tudo aquilo, destituído de qualquer fantasia, de qualquer ilusão ou mentira. E é nesse contexto que o Espiritismo floresce.
Quer dizer, na busca da causa primeira para todos esses misteriosos fenômenos. Desta forma, Kardec, em sua construção teórica e analítica, Kardec, que é o codificador da doutrina espírita, estabelece a famosa frase que orienta todo o estudo espírita. Todo efeito inteligente há de ter uma causa inteligente. E observando que esses fenômenos dão prova de uma inteligência e que não se encontram causas prováveis na matéria, na natureza, então a causa que o produzia haveria de estar fora da matéria, haveria de ser invisível. Assim foi que, de observação em observação, de estudo em estudo, a doutrina assim reconhece que este ser invisível, que damos o nome de anjos, demônios, deuses, fantasmas, assombrações e espíritos, nada mais são do que a alma daqueles que habitaram a terra, que viveram na terra e foram arrebatados pela morte. Ele não é um fantasma, não é uma assombração, não é um anjo do céu, não é um demônio do inferno, não é um ser etéreo, vaporoso, indefinido. Ele não fica no vácuo, nas sombras da noite, escondido para assustar. Ele é o que é. Ele é o princípio inteligente da criação. Ou melhor, poderíamos resumir que a primeira e grande revelação desta palestra, desta conversa e do Espiritismo é que os espíritos são nada mais e nada menos que nós, todos nós. Pois se o espírito, ele é o ser inteligente do universo, que pelo exercício da sua inteligência constrói a sua jornada, o que nos tornaria diferente? O fato de estarmos num corpo de carne? Provavelmente. Por esta razão que o Espiritismo didaticamente utiliza da palavra alma para se referir ao espírito encarnado. Isto é, o espírito que está na carne, que está em carne, que está ainda ligado a um corpo físico na terra. E o espírito em si seria a alma daqueles que já se desprenderam do corpo, estão desencarnados e vivem integralmente a realidade espiritual. Só que no fim, estando o espírito encarnado como nós, estando o espírito desencarnado, nossos objetivos, nossos propósitos são os mesmos, como disse no começo da palestra, que é crescer, ampliar nossa consciência e evoluir. O espírito, nós somos caracterizados pela soma do conhecimento, das ideias, dos valores, dos objetivos, das decisões que construímos ao longo de nossa trajetória. Nós somos simplesmente esta potência, esta singularidade que carrega uma história, que carrega vontade, que carrega ação, que carrega afetividade, que carrega os seus desejos. Então, tudo bem.
Neste contexto, acompanhando esta história, o espírito foi descoberto no século XIX, não é mesmo? Aí é que está. Porque se olharmos bem, existem muitas doutrinas filosóficas e religiosas que têm por princípio básico a afirmação da existência do espírito e da sua autonomia e da sua primazia sobre a matéria. Doutrinas estas, inclusive, muito mais antigas que o próprio espiritismo, que datam de séculos. É o que chamamos das doutrinas espiritualistas. O espiritismo, por consequência, também é uma doutrina espiritualista. Parte do ponto de partida da existência, da sobrevivência e da individualidade da alma. Então, o que exatamente o espiritismo fez de diferente? Qual que foi o pulo do gato do espiritismo? Já que existiam muitas outras doutrinas que traziam narrativas semelhantes. É que o espiritismo vai além. Ele avança para além deste terreno e posiciona como um dos seus princípios básicos a lei de evolução e a reencarnação. A nossa missão, nosso destino depois da morte, não deveria ser o de vagar eternamente pelo plano espiritual, de estarmos ou no céu, ou de estarmos eternamente no inferno, ou no umbral, ou numa colônia espiritual, que nome nós quisermos chamar. Como Kardec mesmo coloca no Livro dos Espíritos, todos os espíritos tendem à perfeição. E Deus proporciona os meios para nós alcançarmos. Através das provações da vida na terra. Sua justiça, porém, lhe concede realizar em uma nova existência o que não pôde realizar nesta. Porque pensamos bem, uma só oportunidade em que temos condições, cada um de nós, tão diversas umas das outras, poderia ser justo? Seria lógico que a vida após a morte ofereça as mesmas condições, independente das escolhas que fizermos. Se tomarmos determinadas posturas, nós temos a bênção do céu. Agora, se tomarmos outra, independente do grau de periculosidade que fizermos, do erro que cometermos, aí iremos para o inferno. Eu penso que é muito mais condizente com o Deus que nos foi apresentado por Jesus, que nós tenhamos, sim, a liberdade de fazer as nossas escolhas e a responsabilidade, é claro, pelas nossas decisões, por aquilo que nós construímos. Mas se Deus é misericórdia e se Deus é amor, como Jesus nos diz, nada mais justo do que nos oferecer a oportunidade de reparar, de melhorar, de renascer, de recomeçar, de fazer diferente. Isto que é a lei do progresso. E esta que é a justiça divina. Nós, no exercício do nosso livre-arbítrio, da nossa liberdade, vamos construindo o nosso equilíbrio, construindo o nosso desequilíbrio. Mas também temos todos os recursos dispostos pela justiça divina
para a reparação, o arrependimento e a reconstrução. É isto que é ser espírito: viver, operar, errar, acertar, recomeçar, repensar, reconstruir. É viver, é se movimentar em sentido à evolução, se movimentar em sentido para Deus e construir todas as nossas possibilidades. Por isto que no início da palestra, o certo não é dizer o que é o Espírito, e sim quem são os Espíritos. Porque não dá para nós encaixarmos numa caixinha o que nós somos. Ah, a caixinha, somos um fantasma. Ah, somos anjos. Ah, somos demônios. Olhemos um para cada um de nós, olhemos um para o outro. Nós somos iguais? Nós sequer fisicamente somos iguais. Ainda mais o que cada um carrega em seu coração. A sua história, o seu legado, os erros, os arrependimentos, os equívocos, mas também aquilo que acertamos, a nossa vitória, os nossos desejos. Cada espírito carrega o seu eu, a sua identidade, o seu RG. E esta foi a grande e maravilhosa descoberta do Espiritismo, que os espíritos somos nós, que carregamos na terra e no além-vida a nossa história. E não só carregamos, como temos continuadamente, pela misericórdia divina, a oportunidade única de nós recomeçarmos. E assim como Chico uma vez disse, nós não podemos voltar atrás e fazer um novo começo. Mas nós podemos recomeçar agora, estando encarnados, estando no plano do Espírito, e podemos fazer um novo fim. Estes, meus irmãos, isto é ser Espírito. E assim, neste momento, Pai, que tomamos tamanha consciência da preciosidade que somos, cada um de nós, na sua individualidade, é um ser especial, estando encarnado, estando na terra num corpo físico, ou já se encontrando no plano do Espírito. Nossas motivações, nossos objetivos, Senhor, são os mesmos. Nós desejamos retornar à casa do Pai, pois como filhos pródigos, Senhor, nós nos expandimos para o além. E agora assumimos esta responsabilidade de retornar para Ti. De Ti saímos, Senhor. Somos um produto da Sua criação e do Seu amor. E para Ti, quer dizer, para este amor em essência, para Ti nós retornaremos. E que história mais bonita, Senhor. A história do retorno dos filhos para o seu verdadeiro lar. É uma história essencialmente de vitória e de recomeço. Para que por maior trevas,
por maior dificuldade que estivermos envolvidos, em que vemos as nossas forças desfalecerem, o Senhor nos criou para vencermos. Esta é a nossa essência. Então, nós carregamos o potencial de transformar nossas próprias vidas. Isto é misericórdia. E isto é a justiça, Senhor. Então, só podemos render-lhe reconhecimento. Só podemos render graças, Pai. Pois somos assim dignos de tamanho amor. Somos assim dignos de tamanha consideração por Ti. Criaturas ainda tão imperfeitas e errantes. Mas o Senhor conhece a luz que habita em cada um de nós e sabe da potência que somos. Então, nosso trabalho, mesmo diante dos desafios, mesmo diante das dificuldades, é nos expandir a caminho da luz. E assim, Senhor, que possamos ser luz, que possamos ser amor, que possamos ser Teus trabalhadores. E para assim finalizar a esta participação, nada melhor do que lhe rendermos agradecimento através do Pai Nosso. Assim dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Pai, cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todos os males. E que assim seja.